Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos um capacitor, a representação de desenho aqui representa um capacitor de placas paralelas, né? Aqui nós temos uma fonte DC. Os terminais do capacitor estão ligados aos terminais da fonte DC. Lembrando que esse é o polo positivo da fonte e esse é o negativo. Alguns capacitores têm polaridade, né? E são representados desta maneira. Tem o polo negativo e o polo positivo. Outro capacitor com polaridade é representado assim, né? Aqui é o polo negativo e aqui é o positivo. E existem os capacitores que não têm polaridade, tá? São representados assim. Capacitores, né? O modelo mais simples de capacitores é um dispositivo com duas placas paralelas condutoras. Vamos imaginar que nós tenhamos essa chapinha condutora e do lado dela, para fora do plano da luz, outra chapinha igualzinha, tá? Igualzinha, tá bom? Então elas ficam separadas por uma distância que nós vamos chamar de distância D, né? Aqui, ó, a distância entre as chapas, vamos chamar de distância D. E aí, conforme nós ligamos o capacitor numa fonte DC, direto nesse caso, o que ocorre? As cargas positivas da fonte vão migrar para essa chapa aqui. Então aqui, essa chapa vai ficar com cargas negativas. Aqui, ó, na fonte nós temos o quê? O terminal positivo. Esse terminal positivo da fonte vai puxar quem? As cargas negativas. As cargas negativas vão ser atraídas para cá, desse outro lado da fonte. E daí nesta chapa aí, o que vai ocorrer com ela? Esta chapa vai ficar com cargas positivas. Então nós carregamos o capacitor, tá certo? Conforme carregamos o capacitor, surge entre as placas um campo elétrico que vai de uma certa maneira estar prendendo essas cargas aí, né? Porque essas cargas positivas vão atrair as negativas. Tudo bem? Então essas cargas ficam confinadas aí, nessas chapinhas. Se nós desligarmos, se nós tirarmos a fonte do capacitor, ele fica lá carregado com cargas positivas e negativas, conforme nós podemos ver no desenho aqui. E nós vamos usar essas cargas, tá certo? Nós vamos usar muito essas cargas aqui. Modelos simples, a gente pode fazer o uso dessas cargas que estão armazenadas de algumas maneiras, né? Fazer conta que armazenamos aí as cargas nesse capacitor. E daí o que podemos fazer? Um exemplo, podemos utilizar essas cargas num flash, né? As câmeras antigas de fotografia, né? Tinha lá uma luz, uma lâmpada de alta incidência, né? E a gente fazia isso, tinha um botão lá, a gente apertava aqui, né? A gente vinha aquele botão, né? A gente apertava aqui, toda essa carga passava pela lâmpada que tinha um alto brilho, o flash da lâmpada das máquinas fotográficas. E também, você já deve ter visto naqueles filmes, né, quando os caras lá, o
o coração para de bater, os caras vêm com um negócio lá de pá! Desfibrilador, o desfibrilador, que não é um capacitor, tá? Então, liga lá, né? O cara espera, daí a hora que o cara vai usar, todo mundo se afasta, né? Coloca lá no tórax lá da pessoa e pá! Tenta fazer o coração funcionar, né? É um capacitor, por isso que tem aquele time, né? Porque o capacitor ali não é pequeno, né? Baita do capacitor para dar aquele choque, né? Então, o capacitor, né, tanto no desfibrilador quanto numa lâmpada para câmera fotográfica, né, pode ser usado desta maneira, de uma maneira mais simples possível. Tinha aquelas brincadeiras bobas também, né? Um livro de metal, você lembra? Só dava um livro de metal assim para você segurar, que você abria e te dava um choque, né? O pessoal da nossa época, dos anos 80, tinha alguma coisa na cabeça que era bom, né? Você lembra disso? Eu lembro que a gente era criança, assim, tonto, né? Daí vinha os tios lá, aqueles tios malucos, né? Ó, abre o livro, puf, então aquele choque. Era um capacitor, passa um monte de pilha lá, você abriu o livro, aquela carga é tudo para a capa, né, do livro, né? Que era de metal lá, e a gente tomava choque, adorava ver a criançada chorar, né? Bando de malucos, né? Mas aí tinha aquela caneta, mãe. Tinha também. Coisa de gente que não tem o que fazer, né? Os velhos inteligentes fazer uma coisa criativa, né? Não, vou fazer coisa para machucar o próximo. Beleza, pessoal? Então, uma das saídas de utilização do capacitor é essa. Na aula passada, nós estudamos mais um detalhe do capacitor, que são as suas curvas de carregamento e também de descarregamento. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente fez na aula passada, né? Só para a gente usava o capacitor da seguinte maneira. Aqui ficou claro, pessoal? Claro, mais ou menos. Eu estou um pouco mais rápido, tá? Mas basicamente é isso, né? Então, vou apagar aqui o capacitor. Vou colocar o capacitor agora representado pelo seu símbolo, tá? Então, vamos lá, né? Então, nós temos agora uma fonte DC aqui, certo? Um resistor e um capacitor. Esse vai ser o símbolo do capacitor, que não é polarizado. Tudo bem? Vocês lembram lá qual que era o capacitor que não era polarizado, era duas chapinhas que eu falei na aula passada? Cerâmico, muito bom. Depois eu vou passar o material para quem não veio na aula passada, tá? Então aqui nós vamos ter uma fonte de 10 volts, tensão contínua de 10 volts, polo positivo da fonte, polo negativo. Aqui nós vamos ter um resistor, né, de 2 kΩ, beleza? E vamos ter aqui um capacitor de 1000 microfarads. Perdão, capacitor, né? Estou um pouco rápido hoje. Capacitor, ele tem uma unidade, né, chamada capacitância. Essa unidade é a quantidade de cargas que cada chapa do capacitor consegue ter, tá? Então, a quantidade de cargas que uma chapa pode ter, essa quantidade de cargas é chamada de capacitância, tá bom? E a unidade de capacitância é o farad.
que nós podemos trabalhar com microfarad, milifarad, nanofarad e picofarad. Eu vou fazer um filminho explicando de novo a aula passada, com mais tempo eu vou fazer em casa, tá? Assim, um filminho bem detalhado, com calma, para passar para vocês, para pôr lá no YouTube também, tá? Então, só para nos igualarmos a informação, tem esse ponto aí também, mas eu vou detalhar lá no filminho que eu vou fazer em casa. O pessoal da aula passada viu que eu detalhei bastante, né? Falou bastante do capacitor, tá bom? Então vamos lá. Um circuito desse aqui, né? O que a gente vai ter como situação? Vai levar um tempo para esse circuito funcionar. Bem, vamos imaginar que num primeiro momento eu tenho uma chave aqui aberta. Como estão as chapinhas aqui? Se essa chave estiver aberta e o capacitor estiver descarregado. Essas chapinhas vão estar em equilíbrio. Tudo bem? A quantidade de cargas positivas e negativas numa chapinha é igual. Ou seja, o material está igual da tabela periódica. Está em equilíbrio elétrico. O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então essa peça vai estar equilibrada eletricamente. E essa aqui do lado também. Tudo bem, pessoal? Quando você pega um capacitor e ele está descarregado, ele está assim. A chapinha metálica aqui do lado tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. E a chapinha do lado de cá também tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então eles estão em equilíbrio elétrico. Tá bom? Você não colocou cargas ainda nesse capacitor. Tudo bem? Vou fazer um negócio diferente da aula passada. Vamos imaginar aqui que eu coloco uma lâmpada bem pequena aqui. Uma lâmpada bem pequena aqui. Esse fio aqui que sai da fonte e passa pelo resistor. Daí eu vou fazer o seguinte: eu vou carregar esse capacitor. Então, carregando esse capacitor, eu vou apertar aqui e vou fechar esse circuito. Fechei aqui. O que vocês acham que vai ocorrer? Olhando aqui. Vocês acreditam que vai haver uma movimentação de cargas aqui? Nós trabalhamos com a corrente convencional. Então, nós vamos colocar lá que há uma movimentação de cargas. O que ocorre com a lâmpada? Acende. No momento que você liga a chave aqui, ó, está passando corrente. Tudo bem? Então a luzinha acende. Daí o que vai ocorrendo? Essas cargas vão carregar o capacitor, né? Então as cargas, vamos fazer assim. Vou colocar aqui um voltímetro também. Um voltímetro. Para ficar melhor, tentar melhorar a explicação. Terminal positivo e negativo. Está medindo tensão, tá? Então o terminal positivo vem aqui e o terminal negativo vem aqui embaixo. Antes de ligar, qual a tensão que aparece no voltímetro? 0. Pois a diferença de cargas entre as chapas positivas e negativas é 0. Daí eu liguei. Começou a surgir uma corrente. A tensão da fonte é 10 volts. O que vai começar a surgir aqui? Vai surgir cargas positivas e negativas? O que começa? Se a gente tivesse um voltímetro analógico, nós iríamos ver a agulha fazer isso.
de 0 a 10 volts, a agulha ia fazer isso, ó. Ela ia se movimentando até chegar no valor de 10 volts. Então, conforme o tempo passa, o capacitor vai se carregando até um valor máximo de tensão, que é o valor da fonte. Chegou em 10 volts, que é o valor da fonte. A agulha foi fazendo isso. Hora que chega em 10 volts, pergunto para vocês, a lâmpada está acesa? Ela acende no máximo quando você liga, e a corrente é máxima. Mas aí quando esse capacitor está totalmente carregado, essa lâmpada ela apaga. Por quê? Porque não há mais fluxo de corrente, não há mais fluxo de carga. Então, no momento que você liga o capacitor, a corrente é máxima, ela até brilha mais, o brilho dela é maior. Mas aí, conforme você vai carregando as placas do capacitor, o brilho dela vai diminuindo até apagar, porque não há mais movimentação de cargas elétricas aqui. O capacitor está carregado, a tensão dele está de 10 volts, igualzinho da fonte. A agulha lá, que estava em 0, foi para cá, chegou em 10 volts. Então, quando o capacitor estiver carregado, a tensão dos terminais dele vão ser iguais aos terminais da fonte DC.